Boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é elementos do ato administrativo. Quais são os elementos e o que são os elementos do ato administrativo? Os elementos do ato administrativo também são chamados de pressupostos do ato administrativo. E o que significa os pressupostos dos atos administrativos? Né? Celso Bandeira de Mello, doutrinador de direito administrativo, fala que os pressupostos do ato administrativo são os requisitos de validade do ato administrativo. Ou seja, sem estes requisitos, sem estes elementos, sem esses pressupostos do ato administrativo, não estamos diante de um ato administrativo. Vimos nas aulas passadas, nas aulas presenciais, que ato administrativo é toda declaração de vontade do Estado para os particulares. Então, é tudo que o Estado faz em benefício, em razão aos particulares. Isso a gente pode relembrar também nesse conceito os princípios do direito administrativo e, principalmente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, os elementos do ato administrativo são requisitos de validade do ato administrativo, são pressupostos, ou seja, sem esses pressupostos não há ato administrativo. O artigo 2º da Lei 4717 de 1965 estipula aqui o que a gente está tratando, que são os elementos do ato administrativo. Então, a fundamentação jurídica do tema da nossa aula de hoje está lá no artigo 2º da Lei 4717 de 65. Vamos ver o primeiro ato administrativo, é a forma. Então, o primeiro ato administrativo que vamos estudar é a forma. O primeiro elemento do ato administrativo é a forma. E o que é a forma? É o modelo determinado pela lei para exteriorização do ato administrativo. Ou seja, como este ato administrativo vai ser expedido pela administração pública. Né? Então, todo ato administrativo, já vimos também isso em outras aulas, né? Elas são sempre feitas, via de regra, na forma escrita. Né? Então, o ato administrativo tem sempre uma forma definida em lei, ou seja, o ato administrativo não é feito pela administração pública sem qualquer tipo de modelo criado pela lei. Né? Então, o ato administrativo, todo ato administrativo, deve ter a sua forma prevista na legislação. Como, por exemplo, um alvará de construção, uma carta de concessão de aposentadoria, tem esse modelo padronizado, tem esse modelo certo, definido pela legislação e não pode ser feito de outra forma a não ser pela forma, pelo método, pelo modelo criado pela lei. Esta questão da forma tem também previsão no artigo 22 da Lei 97/84 de 99. Essa lei é chamada Lei do Processo Administrativo. Né? E diz: os atos do processo administrativo não dependem de outra forma senão aquela prevista na lei. Então, todo ato administrativo, via de regra, é feito pelo modelo criado na lei. Como disse já, a regra geral é que todos os atos administrativos devem ter a sua forma escrita, mas pode ter a possibilidade de atos administrativos feitos de outra forma que não a escrita. São atos administrativos verbais, atos administrativos por sons, atos administrativos sonoros. Né? Então, há possibilidade sim de atos administrativos não somente na forma escrita. Né? Falamos isso em outras aulas também, nas aulas presenciais, e o grande exemplo de um ato administrativo que não seja escrito e seja verbal, são instruções feitas por um superior hierárquico. Né? Então, uma instrução verbal feita por um agente público, né, um diretor de escola ao seu professor, né, a um agente público feito ao seu inferior hierárquico, são todos exemplos de atos administrativos verbais. E atos administrativos feitos por sinais, né, que é uma outra forma também de ato administrativo,
é o exemplo dos semáforos de trânsito, das placas de trânsito, né? São métodos criados pela legislação, na qual o Estado ele estipula que essa declaração de vontade vai ser feita não de forma escrita e nem por forma verbal, mas sim por forma de sinais. É o exemplo das placas de trânsito, né, que determina, por exemplo, a velocidade máxima de uma rua, né, de uma via. Esse sinal, né, determina que o Estado está ditando uma conduta ao particular que naquela via só pode se dirigir a 60, 70, 90 km por hora. Né? Então, essa é um exemplo de um ato administrativo por sinais. Né? O semáforo também, né? Seja para veículos e também para, para pedestres. Da mesma forma, são atos administrativos feitos pela forma de sinais. Né? E o último exemplo de forma são atos administrativos sonoros, né? Que é o guarda de trânsito, por exemplo. O guarda de trânsito não tem uma possibilidade de dar uma ordem por som? Sim, o apito, né, do guarda de trânsito, por exemplo, é uma forma assim, de ato administrativo sonoro. Né? Então, são formas de ato administrativo, não somente a regra geral se verifica, a regra geral é que todos os atos administrativos são realizados por intermédio da forma escrita, né? Mas há sim a possibilidade de atos administrativos feitos por outra forma, né? Forma verbal, forma de sinais ou forma sonora. Passamos para próximo requisito do ato administrativo, que é o requisito da finalidade. O que é o princípio da finalidade, ou seja, o que é a forma da finalidade? Aliás, isso já vimos em princípio também. Né? Princípios da administração pública, falamos também do princípio da finalidade. O requisito da finalidade é que todo ato administrativo deve ter um objetivo que está previsto na lei. O objetivo do ato administrativo sempre deve ser aquele que é alcançado pelo poder público, aquele a ser alcançado pela administração pública. A finalidade pública é o resultado que a administração pública quer com aquele ato administrativo, como, por exemplo, a proteção da ordem pública. Todo ato administrativo ele tem que ter uma finalidade pública. Toda manifestação do Estado tem que ter, sim, uma finalidade pública, né, um objetivo. Para que quer esse ato? Esse ato serve para quê? Isso é a finalidade pública. O próximo requisito do ato administrativo, o próximo pressuposto do ato administrativo é a competência. O que vem a ser a competência? A competência é a medida de poder, né? Ou seja, é quem vai realizar este ato administrativo. Então, todo ato administrativo também tem esse pressuposto, tem esse requisito, né? Todo ato administrativo tem que ter alguém que vai realizar. Não é qualquer agente público que realiza o ato administrativo. Né? Ele deve ser realizado, todo ato administrativo deve ser realizado por quem tem competência para aquilo. Vamos dar um exemplo aqui fácil. Uma empresa quer construir uma casa na região do Ipiranga. Né? Ele vai poder solicitar a autorização para essa construção na prefeitura de Itaquera, por exemplo? Na subprefeitura de Itaquera? Obviamente que não. Todo ato administrativo deve ser feito por quem tem competência territorial para aquele ato. Eu não posso solicitar um alvará de construção, por exemplo, né, de uma obra que vai ser feita na região do Ipiranga, que essa obra seja realizada e solicitada este ato administrativo de construção na subprefeitura de Itaquera. Não tem razão para que isso aconteça. A mesma situação também, né, na questão da competência, é um agente público que faz a fiscalização de tributos multar uma empresa
porque ela violou, por exemplo, o barulho após as 10 horas da noite. Não há razão também, porque este fiscal não tem competência para aplicar esse tipo de multa. Esse fiscal de tributos só pode fazer fiscalização de tributos. A questão da competência tem previsão também na mesma Lei 97, 84 de 99, nos artigos 11 até 17. Então, a parte da competência tem a previsão nessa lei, na Lei 97 e 84 de 99, nesses artigos que está aqui na apostila, os artigos 11 até o artigo 17. O próximo pressuposto do ato administrativo é o objeto. Né? O que é objeto? O objeto do ato administrativo é tudo aquilo que enumera, dispõe, declara, enuncia, certifica, extingue, autoriza ou modifica, ou seja, é o efeito do ato administrativo. Então, o objeto é a conclusão do ato administrativo. E aqui tem um exemplo: despacho de demissão. Né? A demissão é objeto desse ato administrativo. Agora vamos pegar um outro exemplo. Um ato administrativo de uma demolição. Né? Já vimos isso também em sala de aula, que para eu demolir um imóvel eu preciso de um alvará de demolição. Né? Qual que é o objeto deste ato administrativo? É a demolição propriamente dita. Um alvará de um ato administrativo de concessão de aposentadoria. A aposentadoria é objeto desse ato administrativo. Um ato administrativo de reforma de um imóvel. Precisamos também de autorização para reforma, principalmente quando for feito aumento de área construída. Né? Da mesma forma, qual que é o objeto desse ato? É a reforma do imóvel propriamente dito. Então, este é o objeto do ato administrativo, é aquele requisito que a lei determina que todo ato administrativo tem que ter um objeto, tem que ter ali um efeito. Né? Se ele não tem um efeito, ele não é considerado ato administrativo. Da mesma forma dos outros requisitos que vimos, né? A competência, a finalidade, todas, a forma, todos esses são requisitos. O ato administrativo tem que ter todos esses requisitos. Se não tiver todos esses requisitos, esse ato administrativo não é considerado ato administrativo. Né? É uma nulidade prevista na lei que declara a nulidade desse ato porque ele não cumpriu com os seus requisitos, com os seus pressupostos. Né? O motivo, né, é o fato que autorizou a criação deste ato administrativo. Então, esse é o nosso último pressuposto do ato administrativo. Então, o motivo é todo fato que autoriza ou determina a prática do ato. Né? Por exemplo, no ato administrativo que está punindo um servidor público porque ele chegou atrasado no trabalho. Né? Qual foi o motivo deste ato administrativo, dessa punição, né? Desse ato administrativo de punição? É a infração que ele praticou. Né? No caso de um tombamento de bem, que é um outro exemplo. Já falamos de tombamento de bem nas aulas presenciais, mas reforçando agora. Né? Tombamento de bem é aquele ato administrativo que vai reconhecer um valor cultural de um bem público. Por exemplo, temos aqui no Ipiranga, perto da escola, perto da Getúlio Vargas, né? A estátua ali do Museu do Ipiranga, né? A estátua de Dom Pedro. Esse ato administrativo ele tem um valor cultural, não tem? E esse valor cultural é reconhecido, esse valor cultural, por um ato administrativo que a gente chama de ato de tombamento. A mesma situação acontece em outros bens que têm esse valor econômico, né? esse valor cultural, que é o exemplo, o exemplo, por exemplo, da estátua do Borba Gato, que temos aqui em São Paulo também. Temos também o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Né? Então, todos esses fatos, né, que motivaram a criação de um ato administrativo,
eu chamo de motivo, eu chamo de requisito de motivo. E todo ato administrativo tem que ter, sim, o seu motivo. Além do efeito, tem que ter também o fato, ou seja, o acontecimento, né? Fato é acontecimento que gerou a prática do ato administrativo. Tá? Então, todos atos administrativos precisam ter requisitos de validade, precisam ter pressupostos de validade. Sem esses pressupostos de validade, né, não há ato administrativo. E os atos administrativos têm como pressupostos a forma, que é aquele modelo, né, do ato administrativo, a finalidade, que é o objetivo traçado pelo poder público, né? A competência, né? Que é a pessoa que vai realizar o ato administrativo. Né? Temos também o objeto, que é aquilo que numera, dispõe, ou seja, né, o efeito do ato administrativo, e o motivo, que é o fato que autorizou a prática do ato administrativo. Então, vimos aí todos os requisitos: forma, finalidade, objetivo que é traçado pelo poder público, né? Como, por exemplo, né, falamos aí também a proteção da ordem pública, né, a paz pública, né? Então todo ato administrativo precisa de uma finalidade pública, precisa de um objetivo público, né? E esse objetivo público todo ato administrativo tem que ter, né? Por exemplo, citando aqui um exemplo de finalidade pública, o próprio ato administrativo de velocidade nas ruas e nas estradas. Qual que é a finalidade pública disso? Qual que é o objetivo público da finalidade pública? Né? O objetivo é proteger as pessoas, né? Porque se não houver regras de velocidade nas ruas, vai haver muitos acidentes. Né? Então, com o objetivo de proteger o particular, a finalidade pública vem com este objetivo. Né? Então, criar mecanismos para a proteção da paz pública, proteção da ordem pública. Né? Então, este é a finalidade pública. Então, todos os requisitos são forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Para lembrarmos isso, e não esquecermos quais são esses requisitos, tem um mecanismo, que são as siglas. Lembrem como se fosse uma página da internet. Toda página da internet ela termina com o .com.br, .it, enfim. Né? Mas esqueçam o .br. Né? Coloquem como forma de lembrar, né, os requisitos, como se fosse uma página da internet com o seguinte endereço: ff.com. E as letras que identificam esta página da internet, entre aspas, né, é exatamente isso, né, exatamente os requisitos do ato administrativo: forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Né? Então, lembrem dessa forma, né, desse mecanismo de memorização, para vocês lembrarem quais são os requisitos, os pressupostos do ato administrativo. Tudo bem? Esse é o nosso tema da aula de hoje, elementos do ato administrativo. Vimos todos os requisitos, os pressupostos deste ato administrativo, esse mecanismo de memorização fácil para lembrar quais são, ff.com, não esqueçam disso. Né? E deem uma lida na apostila, né? Frequentem as aulas do Teams, tirem as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, né? E até a próxima aula. Nos vemos no Teams. Até logo.